É neste ano que você vai assistir ao próximo filme dos Minions e suas confusões. Será que você já viu todos os detalhes do trailer que acabou de sair? Época! Um dos detalhes mais fortes desse trailer é o fato de que o filme não será exatamente uma sequência de Minions 2, e sim uma história que se passa antes. Isso porque Minions 2 se passa nos anos 1970, enquanto o novo filme vai ser nos anos 20. A história que esse trailer vai contar, e pelo que a Illumination já disse, é sobre um filme que os Minions querem fazer, ou seja, é uma história sobre cinema. Os nossos Minions principais, Kevin, Bob e Stuart, querem filmar uma história de monstro. Por isso, eles resolvem ir atrás de monstros de verdade para iniciar a produção. E tudo isso vai ser contado em um filme que parece ser de época, já que, como nós explicamos, ele vai se passar na década de 20. Nossa, isso é muito legal, pois como todo mundo já sabe, os Minions têm milhares de anos, e por isso, eles estiveram em várias épocas do universo. Mas será que isso também quer dizer que nós não veremos o Gru nesta produção? É bem possível que sim, mas se você quiser descobrir mais, o momento chegou! Bora curtir juntos mais um Team Vídeos! Cthulhu. Agora você precisa ser muito nerd para perceber a grande referência que esse filme trouxe em um momento bem sinistro, a presença do Cthulhu. Esse monstro verde com cabeça de polvo e asas de dragão é uma das criaturas mais perigosas e poderosas da cultura pop. Ela foi criada para ser um alienígena cósmico que já foi adaptada em vários desenhos e filmes. Uma das referências a esse monstro é do desenho Ben 10, com o vilão Diagon. Mas o que ele faz em Minions 3? A imagem dele aparece em um livro, pois os Minions estão tentando invocar essa criatura para a Terra, só porque eles querem gravar um filme. Olha a bagunça que eles vão criar. Esse monstro pode destruir o mundo todo. Por sorte, o que os Minions acabam invocando é uma versão pequena e fofinha do Cthulhu. Mas será que isso não vai ser um problema durante o filme? Vamos aguardar para ver. Título. Como você já sabe, a história desse filme vai falar sobre os Minions tentando criar um filme. É por isso que o título não é Minions 3, e sim Minions e Monstros. Por isso você pode esperar, porque essa animação vai trazer muitas cenas de ação e comédia. Agora já dá pra falar que esse filme não se chama Minions 3. Você gostou dessa novidade? Ela pode significar que nós estamos diante de uma nova franquia, onde os Minions vão se encontrar com todo tipo de vilão. Monstros, feiticeiros das trevas, alienígenas e muito mais. Câmera. Um dos detalhes mais legais desse trailer mostra um dos Minions segurando uma câmera antiga de cinema, ou seja, toda a história vai ter um estilo antigo da época. Por isso, esqueça a ideia de raios laser, teletransporte e tecnologias super poderosas. Nós estamos falando de um filme novo e ao mesmo tempo antigo. Então é importante você não estranhar, porque em algum momento a Illumination pode criar um filme dos Minions que se passa na época das cavernas. Banheiro. Mas também existe um outro detalhe. Existe um momento nesse trailer que mostra eles acordando uma múmia em um lugar que só pode ser uma pirâmide do Egito. Só que, em uma das portas, nós podemos ver o desenho de um vaso sanitário. E mais, o Minion Chris está usando o banheiro, e o mais engraçado é que ele usa as faixas da múmia como papel higiênico. Credo. O problema é que isso é muito estranho, porque como assim existe o desenho de vaso sanitário dentro de tumbas antigas do Egito? Essas coisas não existiam naquela época. Será que vai acontecer uma viagem no tempo? Soldados. Esse trailer começa mostrando os nossos Minions vestidos como soldados antigos, com capacetes de metal, lanças e espadas. Parece que vai mesmo ter uma viagem no tempo, não é mesmo? Errado. Porque essa cena é, na verdade, um cenário de estúdio de cinema, como nós vamos mostrar. É por isso que você não pode confiar nesse trailer. O que é verdade e o que é só o filme falso que eles vão gravar ainda não foi revelado. O cenário. Quando a cena muda, nós vemos que um homem baixinho está apresentando o outro exército da cena de batalha. Parece que todos eles estão em um dia ensolarado em um campo aberto, não é? Mas na borda do cenário, dá pra ver que eles estão dentro de um estúdio e não em um lugar real. É por isso que você não pode confiar nas cenas que aparecem no trailer, por mais incríveis que elas sejam,
Pode ser tudo um truque. Você acha que os Minions estão mentindo pra gente? Comenta a hashtag Minions pra gente se conhecer. O filme. Pela roupa dos atores da cena de luta, nós podemos ver que os Minions vão gravar um filme sobre os antigos Vikings. Agora, o que isso tem a ver com monstros, nós só vamos descobrir quando o filme chegar aos cinemas. Mas o que você acha disso? O vilão. Observe que o homem baixinho que está no meio da cena é o diretor do filme falso. Até aí tudo bem, todo filme tem um diretor. Mas existe um detalhe esquisito nesse personagem. Observe que o diretor tem um monóculo, que é uma lente de vidro em apenas um único olho. Sabe o que isso quer dizer? Esse é um truque do cinema para indicar o vilão da história. Em várias histórias, o antagonista usa esse recurso, como por exemplo o tapa-olho dos piratas, ou até mesmo o próprio monóculo. Um exemplo é o vilão Pinguim do Batman. Ele também usa monóculo. Mas esse personagem do filme parece ser amigo dos Minions. Será que ele vai se revelar o antagonista? Bagunças. Um detalhe engraçado da cena de luta do filme é que os Minions não estão armados apenas com lanças e espadas. Ao que parece, quando o diretor fala ação, eles vão usar um violão, vasos de planta, um desentupidor de pia e até mesmo um bolo para dar uma surra nos outros atores do filme. Parece que os estúdios de cinema escolhem os atores errados para gravar essa história. Pelo menos a nossa risada está garantida, não é mesmo? Referência. Você sabe que Minions é uma animação atual, mas isso não quer dizer que ela não possa fazer referências a desenhos antigos. Até porque nós estamos falando que esse filme vai se passar nos anos 20. Em uma cena de luta, um dos Minions acerta um martelo grande na cabeça de um outro ator, e ele faz isso até afundar o ator no chão. Isso é uma referência para desenhos antigos como os primeiros Looney Tunes, Tom e Jerry ou Pica-Pau. Toon Force. Falando em desenhos antigos, existe uma coisa chamada Toon Force. Sabe quando um personagem de desenho animado tira um superpoder ou um objeto do nada? Pois é, esse é o nome do superpoder. Nós estamos falando disso agora porque os Minions têm muita Toon Force, como o martelo gigante que nós acabamos de mostrar, mas também em cenas como essa do trailer, quando um deles encontrou um dardo e usou ele para furar o bumbum de outro personagem. E esse é o maior poder dos Minions. Será que eles vão usar muito esse recurso? Luta livre. Quando a luta acaba, nós vemos que existe um Minion em cima de um inimigo, com a perna dele levantada, enquanto o outro parece fingir ser um juiz de luta livre. Isso é uma referência para as competições de lutas falsas que existem por aí. O vilão El Macho de Meu Malvado Favorito 2 também fazia referências para esse estilo de show. O caderno. Durante uma outra cena, nós vemos os Minions falando para o diretor de cinema que eles estão escrevendo um filme de monstro. Provavelmente eles estão pedindo ajuda, mas acontece um detalhe engraçado. Quando eles mostram o caderno de ideias, aparece o desenho de dois Minions em cima de uma cama e uma sombra atrás deles. Ou seja, parece ser um filme de fantasmas, mas o Stuart fala sobre kaijus. É por isso que o diretor pergunta qual é o tipo de monstro, porque kaiju é um animal enorme, tipo o Godzilla. Não tem nada a ver com fantasmas. Eles não sabem qual é o tipo de monstro que eles querem usar. Sabe que seria incrível você se inscrever agora mesmo e receber todos os nossos vídeos direto no YouTube? Pôster. Um outro detalhe é que, quando eles estão no seu esconderijo para invocar monstros com um livro, atrás dos personagens há um pôster com a imagem do filme que os Minions querem filmar. Curioso, porque eles nem sequer gravaram o filme ainda. Ravioli. Na cena em que eles estão invocando um monstro, nós podemos ver que existe a palavra ravioli escrita atrás do pôster do filme. E, quando começa um show de luzes fortes e tudo vira uma bagunça, um papel cola no rosto de um deles. Nesse papel está escrito: Receita secreta de ravioli. Será que fica gostoso? Você comeria ravioli preparado pelos Minions? Pode ser a última coisa que você vai fazer. Outra dimensão. Falando na cena em que eles invocam outros monstros, um desses monstros parece surgir do chão. Mas, bem atrás, nós vemos que alguns Minions estão tendo que se segurar para não serem sugados para outra dimensão. Será que eles vão conseguir ou vão se perder em outro universo? Truque. Um outro detalhe que parece que esse filme é uma mentira é a imagem dos monstros que eles vão atrás. Em um momento, nós vemos a imagem desenhada de um monstro usando um lenço xadrez. Mas isso não existia no
no tempo em que esse desenho deveria ter sido pintado. Essa imagem deveria ter milhares de anos. Será que esse trailer está falando a verdade? Havaí. Quer ver um outro detalhe estranho? Quando os monstros aparecem de verdade, um deles está vestindo um sutiã de conchas do mar e uma saia havaiana. Isso também não é uma coisa que combina com monstros antigos. Por qual motivo uma criatura assustadora se vestiria como uma dançarina do Havaí? Provavelmente é porque ele está atuando. Gelatina. Em um momento, nós vemos que vai existir um monstro em formato de gelatina com olhos. Será que isso é mesmo uma criatura? Ou uma versão monstruosa dos Minions que se uniram em um único monstro? Isso seria esquisito. Monstro geleia amarela de Minion. Vamos descobrir o que é isso quando o filme for lançado nos cinemas. Faraó. Um detalhe legal é que, antes da cena da múmia, nós vemos que existe um caixão de outro, dando a entender que essa múmia, na verdade, foi um rei do Egito antigo, ou alguém muito importante. Qual será o nome desse personagem? Arranhões. Mas, quando o caixão da múmia se abre, nós vemos que existem alguns arranhões na parte de dentro da tampa, e isso deixa a entender que a múmia foi enterrada viva. Nossa, isso é mesmo muito pesado. Será que esse monstro é alguém tão ruim assim? Ou será que é o maior vilão do filme? Vamos descobrir quando o filme chega aos cinemas em 2 de julho de 2026. Você pode esperar pelo lançamento aqui com a gente. A gente preparou 2 vídeos que você vai adorar. Escolhe um e continua se divertindo aqui com o Team Vídeos.